E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek, em mais um desenho baseado no tema de História da Arte do mês. Dessa vez eu desenhei uma das batalhas que eu mais gostei do anime Naruto. Nesse vídeo, além de fazer um desenho muito diferente do que vimos até aqui, eu também vou falar do que eu achei dessa obra, que levou 15 anos para ser concluída, fora também a minha crítica. Por isso, se vocês ainda não assistiram Naruto, vão lá, porque o vídeo vai estar recheado de spoilers. Diferente do vídeo sobre o Kishimoto, nesse eu preciso falar do que acontece no fim do anime, e por isso, aconselho que vocês não assistam se quiserem manter sua experiência a salvo. Estão avisados, então bora lá. Olha jovens, eu assisto o anime Naruto desde quando eu era criança. Era muito legal chegar da escola e correr para assistir o pedacinho que sobrava do anime no SBT e no dia seguinte comentar o que acontecia com os meus colegas. Só tinha um garoto de classe média na minha sala, isso lá em 2007 e 2008, que trazia um mangá do Naruto para a sala de aula, mas só deixava o amiguinho dele ler. Eu adorava acompanhar a história do Naruto e isso foi uma febre monstruosa aqui no Brasil. Na escola, fingimos ser nossos personagens favoritos e teorizamos quais seriam os poderes dos filhos da Sakura com o Sasuke e do Naruto com a Hinata. E fomos marcados por duas lutas épicas, a de Gaara vs Rock Lee e a do Orochimaru vs o terceiro Hokage. O tempo passou, Naruto começou a repetir seus episódios no SBT e foi dando espaço para desenhos mais infantis. Nesse momento, eu estava terminando o ensino fundamental e iria para o médio. Desde 2010 até 2019, eu não procurei mais saber do Naruto, até porque tinha muita preguiça de assistir os 300 episódios, mais os fillers do Shippuden. Isso até que meus amigos comentaram coisas incríveis que aconteceram na reta final do anime, e depois eu acabei recebendo alguns spoilers. Do começo do ano até o início da pandemia, eu maratonei o Naruto Shippuden e cheguei no ponto de eu ir dormir umas 3 a 4 horas da manhã do dia seguinte. E quando terminei de assistir, aconteceu o desencanto de uma das obras que marcaram minha infância. Não foram só as características do protagonista que me irritaram e me decepcionaram, mas o anime seguiu um ritmo que acabou sufocando qualquer conclusão que justificasse todo o sofrimento que Naruto recebeu. Como eu havia falado no vídeo sobre o autor, se tirarmos todos os elementos mágicos, os trocentos personagens marcantes e o pano de fundo, a história do Naruto é basicamente uma turma de adolescentes que não cresceram. É a história que a grande maioria de nós compartilhamos. Um garoto que vive tomando fora da menina que ele gosta, que vive correndo atrás do garoto popular da turma. E o pior desse triângulo amoroso é que ele é um quadrângulo. A Hinata sempre gostou do Naruto e ele nunca notou ela. Isso descreve praticamente quase todas as nossas paixonites e burrices da infância. Mas ok, todas as histórias que narramos com muita frequência são na verdade sobre nós enquanto humanidade, e paixões sempre estiveram presentes. O problema, ao meu ver, é que a obra leva isso a fundo demais. Tudo bem se aquele Naruto tapado do início fosse assim, nunca desistir, mas quando ele cresceu, parece que ficou mais burro ainda. E há duas coisas que é bom notar, não falta apenas inteligência no Naruto, mas ele também é cego. Por vezes ele escolheu não acreditar no que os outros diziam, seja do Sasuke, seja até do próprio Sai. O Naruto tem o problema de não pensar muito sobre as coisas e de acreditar muito facilmente quando isso está conectado às suas emoções. O fato dele ter achado outra criança órfã como Sasuke o fez crer que este era igual a ele e a partir disso ele constrói uma imagem que o Sasuke, que ele considera o seu melhor amigo, é inocente e está sendo usado pelo Orochimaru, mesmo que tudo no anime o alerte que não é assim. Naruto é um tolo ingênuo que adquire muito poder, mas quase não evolui mentalmente. Isso também acontece com a Sakura, pois apesar de adquirir super força e poderes curativos, no fim ainda é a mesma menina apaixonada. Talvez os corpos de todos eles tenham crescido mais rápido do que suas mentes. Ah, Zek, e sobre o fim do anime?
Olha, jovens, aí é que foi que eu me decepcionei mais ainda. Não me levem a mal, os poderes e as criaturas no Naruto sempre me encantaram. Só que isso não basta. O maior vilão do anime sempre foi o Orochimaru, que acabou saindo de cena para que Madara aparecesse. Eu gostei do Madara porque ele é um dos personagens mais coesos na saga. Ele tem histórico e personalidade para se tornar invencível, mas sua motivação era fraca e clichê, e ele não era verdadeiramente mal. Orochimaru é forte, asqueroso e nojento. Madara é forte, mas é incompleto. Lhe falta uma motivação além de tentar evitar mais conflitos criando uma grande guerra. Sim, ele sofreu na sua infância e juventude e ele é um puto de um personagem, mas ele precisava de uma filosofia mais forte, na minha opinião, é claro. Sobre outros personagens metidos a antagonistas, eu gostei bastante do Pain, mas nem tanto do Obito. Obito nunca quis ser um vilão, mas foi condicionado a isso. A verdade é que ele escolheu seguir esse caminho e no fim deixou que toda a sua vida girasse em torno de uma garota que nem gostava dele. Mano, sério. Sério que um toco de infância fez com que ele matasse tanta gente como matou e condenasse o mundo ao Tsukuyomi infinito? Como assim a Rin era a mulher da vida dele se ele só tinha uns 12 anos na época? Até o Naruto desistiu da Sakura e ficou com a Hinata. Outro problema que prejudicou o desenrolar da história foram as desculpas do roteiro para burlar certas regras dentro da própria história para que os personagens vencessem. Tipo assim, quantas vezes o Naruto foi salvo no último momento? Como alguns personagens continuaram intactos após receber ataques tão poderosos, mas foram cortados facilmente por kunais ou sangram por causa de socos? Por que o Sasuke ainda não teve um glaucoma de tanto o olho dele sangrar? E como o Obito resistiu por tanto tempo mesmo depois do seu corpo desaparecer, só para upar os poderes do Kakashi e garantir que eles derrotariam a Kaguya. Ao fim da saga Naruto, Kishimoto criou um vilão com o mesmo defeito que o criador de Bleach deu pro Rei Quincy, ser forte demais ao ponto que ninguém pudesse derrotá-lo. Para que isso crie aquele terror, daí por algum motivo pequeno ou falha narrativa, o vilão insuperável é derrotado sem mais nem menos. Tipo, morre e desaparece. O Gai Sensei se lascou todo só para arrancar metade dele, eu disse metade do corpo do Madara, só pro cara se regenerar. Mas é só o Zetsu, que nunca fez uma aula de karatê, arrancar o coração dele que o cara morre. Putz, mano, isso é muito anticlímax. O ponto é, há muito ganho de poder entre os personagens, como Naruto, Sasuke, Madara, Obito, Kakashi, mas os principais não parecem evoluir com isso. Fica a velha disputa de poder que dura até a batalha final entre Naruto e Sasuke, com dois Megazords gigantes, na forma do Susanoo e da Kurama, e nada mais forçado do que o anime acabar, com os dois lado a lado, com o sangue dos braços decepados, se unindo. Eu não sei se eu não gostei da história porque prefiro algo mais realista ou se foi porque a trama fica fraca ao final, mas a verdade é que haviam muitos caminhos possíveis para que ela fosse excepcional. Porém, se isso foi o que Kishimoto sempre quis, não dá para argumentar muito. Apesar de eu não gostar nem um pouco do Naruto jovem e do Sasuke, são inúmeros os personagens que me cativaram. Entre eles estão o Pain, o Itachi, o Gai Sensei, a Vovó Tio, Tsunade, o Onoki, Sasori e o Hashirama. E eu não posso me esquecer também do Killer Bee. Foi um dos melhores animes que eu vi até hoje, porém, a trama não avança no desenvolvimento pessoal dos personagens principais, enfraquece ao final e apela a escolhas de narrativa já manjadas, mas é um bom anime. E essa arte aí, Zack? Bem galera, como eu havia dito, a luta entre a Vovó Tio e a Sakura versus o Sasori pra mim faz parte das poucas batalhas memoráveis no anime inteiro. Ver a Sakura sendo literalmente manipulada como um boneco pela mestra do Sasori foi incrível, ainda mais porque os reflexos dela são muito bons. Sasori era um boneco quase mortal, se não fosse pelo seu coração humano. Entre invocações de marionetes iradas pelos dois mestres, vemos um show de sincronia entre a experiência de Tio e a força descomunal da Sakura, que graças a um deslize do próprio escorpião, conseguiu fazê-lo picar-se com a própria cauda.
E é nesse ponto do anime que aprendemos duas coisas. A Sakura deixou de ser uma menina chorona e insuportável, e a Katsuki não é brincadeira, até porque Sasori é o mais fraco dentre todos. Essa arte eu decidi fazer em preto e branco porque isso lembra tanto os mangás quanto os quadrinhos, e eu consegui usar muito bem a minha caneta recarregável, mas eu não aconselho ninguém a comprar sem antes procurar se informar. É uma caneta que dura muito e economiza no longo prazo, mas é frágil e existem muitos cuidados que podem pôr o investimento a perder. E esse é o nosso desenho. Antes de encerrar, gostaria de dizer que eu estou aberto a encomendas de fanarts de animes, filmes e assim por diante, nesse estilo que eu fiz esse desenho. Aos interessados, leiam um comentário fixado. É isso aí, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve, mas se você gostou mesmo, então dê like triplo. Minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo e muito obrigado por ter assistido até agora. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!